Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você já deu a paz do Senhor para o vizinho? Se não deu, dê. Se já deu, dê de novo. Fala a ele, que bom que você veio. Fala, Deus tem uma palavra para você. O irmão que está atrás de você, que está na frente de você também, cumprimenta ele. Isso. Quem é que está vindo hoje pela primeira ou segunda vez? Pastor, é a primeira ou segunda vez que eu venho aqui na Batista Ágape? Cadê? Deixa eu te conhecer. Tem um rapaz aqui, tem uma moça. É a cara da Tainá. É o que, sua? Ah, tá vendo? A cara da Tainá. Mais alguém vindo pela primeira ou segunda vez? Obrigado. Mais alguém? Lá atrás também tem uma moça. O João, nosso amigo João. Mais alguém? Hein? Os visitantes aqui, obrigado. Os visitantes só levanta a mão assim que nós vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida deles. Lá atrás também tem um rapaz. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Pastor Renan, vem cá, vamos ouvir a voz do Senhor. Quero convidar os meus colegas que se assentam comigo aqui na tribuna. Gente, que prazer ter você aqui. Tá? Você que veio hoje, você é um privilegiado de estar aqui para ouvir a voz do Senhor através do servo dele, pastor Renan, tá? E amanhã encerra essa conferência de 3 dias. Deixa eu só dar um aviso, gente. Nós temos cultos aqui semanais, quarta e sexta, né? Mas como que fizemos culto ontem? Tem culto hoje, vai ter culto amanhã. Essa semana não tem culto quarta, vai ter culto sexta, tá? Sexta-feira estou aqui com a palavra de Deus para você no culto da palavra, tá bom? Pastor Renan, fique à vontade, seja aí de casa. Deus abençoe, aplauda o nome do Senhor pela vida dele. Maravilha, paz de Cristo. Não sei se você reparou, se não reparou, repare agora. Mas o sorriso desse crente do seu lado é de quem vai morar no céu. Esse é sorriso de quem sabe que tem um lugar garantido ao lado de Deus. Amém? Vamos para mais uma porção da palavra? Marcos capítulo 4. Evangelho que Marcos escreveu. Capítulo 4. Acha aí o verso 1. Nós leremos o verso 1, depois nós vamos lá para o verso 35. E do 35 vamos até o final do texto. Marcos 4, verso 1. Depois do 1, vamos lá para o 35. Do mesmo jeito que fizemos ontem, pedir que se você puder, deixe aí sua Bíblia aberta, porque eu vou recorrer ao texto várias vezes, muito mais do que ontem. Eu gostaria muito que você conferisse tudo que eu vou falar. Eu sei que vocês são uma igreja que ama a palavra, vocês amam a palavra de Deus. Vou pedir também o máximo da sua atenção, para nós entendermos bem o assunto proposto aqui. Marcos 4, verso 1 diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Vamos lá para o 35 agora. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Tem uma versão que vai dizer sobre um travesseiro. Despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Então vamos lá. Todos nós aqui sabemos bem, o texto aqui ele é autoexplicativo. Quero falar aqui sobre uma tempestade que Jesus acalmou. Na Bíblia existem 4 relatos de tempestades. A tempestade que balançou o barco onde Jonas estava, essa tempestade que Jesus acalma. Tem uma segunda tempestade que Jesus também acalma, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Então tem uma 4ª tempestade também, que é aquela que naufragou o barco onde estava o apóstolo Paulo, nos últimos 3 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Como eu disse, nos evangelhos, tempestades que Jesus participa delas, que Jesus acalma, são 2. Essa aqui é a primeira delas. Por que é importante frisar isso aqui logo na introdução da mensagem? Porque os 2 milagres são muito parecidos. As tempestades que Jesus acalma são muito semelhantes. Porque é o mesmo mar, são os mesmos discípulos, provavelmente até o mesmo barco. Então, se nós não soubermos diferenciar, nós confundimos, misturamos uma tempestade com a outra, porque os milagres são muito parecidos. Então, antes de começar a aplicar o texto, deixa eu te mostrar as diferenças de uma tempestade para outra. Essa primeira tempestade que Jesus acalma, existem 3 relatos sobre ela. Dos 4 evangelistas, 3 falam sobre ela. Por que eu escolhi o evangelista Marcos? Porque ele, dos 3 que falam sobre essa primeira tempestade, ele é o que dá mais detalhes acerca dela. Marcos, na primeira tempestade, é o que dá mais detalhes acerca do que aconteceu. Segunda tempestade, também existem 3 relatos sobre a segunda tempestade. O evangelista que vai dar mais detalhes sobre a segunda tempestade é Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Então, quando eu falar aqui da primeira tempestade, estou usando o texto que nós lemos. Quando eu falar da segunda tempestade, que Jesus acalma, eu vou estar me referindo ao texto de Mateus 14, a partir do verso 22. Só para você saber onde eu estou fulcrado para poder falar o que eu vou falar. Primeira tempestade, Jesus está no barco. Segunda tempestade, Mateus escreve que quando ela se levanta, Jesus estava em terra. E os discípulos sozinhos no meio do mar, sem a presença dele. Primeira tempestade, Jesus no barco. Segunda tempestade, Jesus não está no barco. Primeira tempestade, quando ela se levanta, Jesus está dormindo. Segunda tempestade, quando ela se levanta, Mateus diz que Jesus está no monte orando. Primeira tempestade, ele dorme. Segunda tempestade, ele ora. Primeira tempestade, quando os discípulos o acordam, para ele acalmá-la, ele usa a voz. Ele vira para o vento e para o mar e diz assim: cala-te, aquieta-te, e vem a bonança. Segunda tempestade, ele não precisa falar nada. Mateus 14, 32 diz que ele vem andando por sobre as águas, e quando ele pisa no barco, sem que ele diga uma só palavra, a tempestade se acalma imediatamente. Então aprendo que tem tempestade que só vai se acalmar quando ele usar a voz. Existem outras que só se acalmam quando ele entra no barco, não tem jeito. Primeira tempestade, depois que Jesus acalma a tempestade, ele vira para os discípulos e faz 2 perguntas. E são essas 2 perguntas que vão nortear toda a ministração aqui. Depois que Jesus acalma a tempestade, ele vira para os discípulos e faz 2 perguntas. Primeira, por que vocês são tão tímidos? Segunda, ainda não tendes fé? Baseado nessas 2 perguntas, nós resumimos e deduzimos que naquela primeira tempestade ninguém tinha fé. Porque Jesus disse: ninguém aqui tem fé? Então ninguém tinha fé na primeira tempestade. Segunda tempestade, quando Jesus vem caminhando por sobre as águas, na 4ª vigília da noite, Pedro, como eu mencionei ontem aqui, de alguma forma entende que é Jesus e diz: mestre, se és tu, permita-me ter contigo caminhando por sobre as águas. Aí Pedro vai caminhando por sobre as águas até se encontrar com Jesus. A certa altura ele duvida, afunda. Como é que eu sei que ele duvidou? Porque Jesus diz isso. Quando ele afunda, Jesus estende a mão, levanta e diz assim: por que duvidaste, homem de pequena fé? Ou pouca fé, que está no mesmo.
Vamos colocar pequena fé, que dá mais noção do tamanho da fé. Então Jesus estende a mão e fala: por que duvidaste, homem de pequena fé? Me ajuda aí, homem de pequena fé. Então na primeira tempestade ninguém tinha fé, mas na segunda tempestade Pedro tinha uma. Vamos de novo, hein? Me ajuda aí. Primeira tempestade, Jesus diz: ninguém tem fé? Ninguém tem fé. Segunda tempestade, Pedro caminha sobre as águas, afunda, ele levanta e diz: por que duvidaste, homem de? Então na primeira tempestade alguém tinha fé, mas na segunda Pedro tinha uma. O que nós aprendemos com isso? Houve uma evolução de fé de uma tempestade para outra. Se tempestade na Bíblia representa problema, adversidade, crise, aí eu descobri por que Deus permite algumas tempestades soprarem ou virem sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que a nossa fé aumente de tempestade em tempestade. Pastor, o senhor vai falar da tempestade? Isso. Por que o senhor leu o verso 1 de Marcos 4, se a narrativa da tempestade começa lá no verso 35? Por que eu li o primeiro? Porque vocês sabem muito bem que um dos maiores segredos para se entender a Bíblia é analisar o contexto do texto. Por que hoje em dia, infelizmente, não era para ser assim, mas infelizmente, de vez em quando, nós ouvimos algum besteirol acerca da Bíblia? Alguém cometendo uma heresia. Que as pessoas isolam um texto, não analisam o contexto, não lê o que aconteceu antes, não lê o que aconteceu depois, extrai daquele texto isolado ali uma aplicação e traz aquilo para a igreja como se fosse uma verdade. Os maiores segredos para você entender a Bíblia: analise o contexto, leia o que aconteceu antes e leia o que aconteceu depois. Por que cada tempestade Jesus reage de um jeito? Porque em uma ele está dormindo, na outra ele está orando? Se é o mesmo mar, são os mesmos discípulos, se é o mesmo barco. Por que em uma tempestade ele está dormindo, na outra ele está acordado? Por que uma ele fala com ela? Por que a outra ele não fala nada? Para descobrir a postura de Jesus, ou a razão da postura de Jesus no meio da tempestade, nós temos que entender o contexto. Por isso que eu li o verso 1 com você. Porque só o verso 35, olha aí, Marcos 4, 35. Como que Marcos começa falando da tempestade? Ele começa assim: e naquele dia. Aqui tem uma chave. Qual é a chave? O dia que a tempestade se levantou. Qual foi o dia que a tempestade se levantou? Por isso eu li o verso 1. O verso 1 é o início do dia. O verso 1 diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, sentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Aí lá no verso 35, continuando a narrativa do dia, Marcos diz: e naquele dia. Então 35 é uma continuação do verso 1. Então qual foi o dia da tempestade? Foi um dia que Jesus se assentou no barco, junto ao mar, e começou a ensinar a multidão. Depois de Jesus ensinar, os discípulos vão atravessar o mar e a tempestade vai se levantar. Então qual foi o dia que a tempestade se levantou? Foi o dia que Jesus tirou para ensinar. Vou precisar da sua ajuda, redobre a atenção. O dia que a tempestade se levantou foi o dia que Jesus tirou para ensinar. Então aprendi mais uma lição aqui. Antes da tempestade houve ensino. Antes da tempestade houve exposição da palavra. Primeiro Jesus ensinou, depois permitiu que o barco entrasse na tempestade. Eu descobri que Deus não exige nada de mim que Ele já não tenha me revelado na palavra dEle antes. Tudo que eu estou atravessando, Ele já me direcionou na palavra dEle. O máximo que pode ter acontecido é eu não ter prestado atenção no que Ele tenha dito, ou no que Ele tenha revelado. Mas antes das tempestades se levantarem, Ele já tinha ensinado, Ele já tinha falado. Agora, o que Jesus falou no dia da tempestade? Isso aqui é importante demais para nós descobrirmos a postura de Jesus, para entendermos melhor a postura de Jesus no meio da tempestade. O que Jesus pregou no dia da tempestade? No dia da tempestade, Jesus pregou 4 mensagens sobre o reino de Deus. 4 mensagens. 4 mensagens profundíssimas sobre o reino de Deus e sobre a fé. Primeira mensagem que Jesus pregou antes da tempestade, começa no verso 3 de Marcos 4. É a parábola do semeador. Você conhece ela bem. A multidão está reunida, Jesus está sentado no barco, ele vai começar a pregar. Aí ele diz assim, eu vou resumir para nós ganharmos tempo. O semeador saiu a semear e lançou parte da semente numa terra, mas a ave do céu veio e levou embora a semente que caiu ali. O semeador não desiste, continua semeando e lança outra parte da semente num segundo tipo de terra,
mas essa terra tem pedras. Então, a semente não consegue germinar, ela não consegue crescer, não produz nada. O semeador continua semeando e lança outra parte da semente num terceiro tipo de terra. Essa terra tem espinhos. A semente até ensaia um crescimento, até começa a criar alguma raiz. Mas quando ela começa a crescer, os espinhos sufocam a planta e ela então não gera nada. Mas Jesus diz que o mesmo semeador continua lançando a mesma semente num quarto tipo de terra. Essa terra, diferente das outras, é terra fértil. Quando a semente cai nela, a semente germina, cresce e dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus terminou de pregar essa mensagem, Marcos 4, verso 10. Olha aí. Os discípulos chamam ele em particular e dizem assim: mestre, nós não entendemos o que o senhor pregou. Quem é a semente? Quem é o semeador? A ave do céu, a terra, o espinho, a pedra. Dá para o senhor explicar para nós o que o senhor pregou? Marcos 4, verso 11. Jesus vira para os discípulos e diz assim: olha, para a multidão, eu vou continuar pregando por parábola. Entenda quem entender. Mas para vocês que são meus discípulos, eu vou revelar os mistérios do reino de Deus. O que Jesus está ensinando de primeira mão? Jesus está ensinando que na palavra tem dois níveis de revelação. Tem o primeiro nível de revelação, que é superficial, e nem assim todo mundo vai entender. Tem gente que vai continuar sem entender nada. Mas tem um segundo nível de revelação na palavra, que é o nível dos mistérios. Mas esse segundo nível de revelação, ele não dá para qualquer um. Só dá para quem é discípulo. A boa notícia para você é que você está inserido no segundo grupo. Tem coisa que Deus só fala com a igreja, não fala com o mundo. É por isso que tem mensagem que a pessoa não vai conseguir alcançar. Por quê? Porque são revelações que Deus só dá para quem é discípulo. E eu não sei quanto a você, mas eu sou muito apaixonado pela palavra. E eu não quero ficar só no primeiro nível de revelação, eu quero um pouco mais. Aí Jesus vira para os discípulos e diz assim: ó, vou explicar para os senhores o que eu preguei. Jesus vai explicar para eles. Jesus diz: olha, o semeador é quem prega, a semente é a palavra. E cada tipo de terra é um tipo de coração que recebe a palavra. Jesus diz: tem vezes que o semeador, que é o pregador, lança a semente, que é a palavra, em um tipo de coração. Mas a ave do céu, que representa Satanás, consegue arrancar daquela terra a semente que a pessoa recebeu. É aquele tipo de pessoa que recebe a palavra num culto como esse. Mas de alguma forma Satanás consegue arrancar do coração dela aquilo que ela está recebendo. Aí Jesus diz: mas tem um segundo tipo de coração que recebe a mesma semente do mesmo semeador, no mesmo dia. Só que esse segundo tipo de coração é aquele coração cheio de pedra, aquele coração duro, que não se abre para a palavra, não se abre para a revelação da palavra, não produz nada, não gera nada, não vive nada. Aí Jesus diz: mas tem um terceiro tipo de coração que recebe a mesma semente do mesmo semeador no mesmo dia. Só que esse terceiro tipo de coração, os espinhos sufocam a palavra. O que são os espinhos? Jesus explicando. Os espinhos são as solicitudes da vida, os problemas da vida. Deixa eu contextualizar para nós nos dias de hoje. É aquele tipo de pessoa que recebe a palavra aqui, mas quando ele chega em casa, que os problemas estão lá esperando por ele. Quando ele vai trabalhar, que os problemas se levantam. Quando ele vai para a rua e os problemas vêm, ele permite que os problemas se tornem espinhos e sufoquem a palavra. Ele esquece tudo que ele ouviu no culto e a palavra não gera nada na vida dele. Mas Jesus diz: mas tem o quarto tipo de coração, que recebe a mesma semente do mesmo semeador. Mas esse coração é o coração fértil, é o coração aberto. Quando a palavra cai nele, além dela crescer, ela gera frutos de milagre a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus termina de pregar a primeira mensagem, e ele vai pregar a segunda, importantíssima. Aonde? Verso 21 de Marcos 4. Do verso 21 ao verso 25 é a segunda mensagem que Jesus prega antes da tempestade. Vou resumi-la para nós ganharmos tempo. É a parábola da candeia. Parece que Jesus vai mudar de assunto, escute isso. Se você prestar atenção, e você vai prestar, você está prestando, das 4 mensagens que Jesus prega, 3 falam de semeadura e colheita. Apenas a segunda mensagem, ele fala de fogo, de lamparina, de candeia. Parece que Jesus está mudando de assunto, mas não está.
Ele diz para os discípulos assim na segunda mensagem: ninguém acende uma candeia e esconde ela debaixo do cesto ou debaixo do cobertor. Tem uma versão que diz debaixo da cama. Antes, quando a candeia é acesa, ela deve ser colocada no velador para que todos vejam a sua luz brilhar, porque não há nada oculto que não há de ser revelado. Repare que Jesus liga, ele faz uma conexão entre acender a candeia e revelar coisas. Por quê? Porque naquele tempo acender a candeia era gerar luz. A luz naquele tempo não era incandescente, não era fluorescente como nós temos hoje, não era de LED, não. A luz era produzida através de lamparina, através de candeia. Como? Tinha que botar combustível, normalmente azeite, acendia, gerava fogo e o fogo gerava luz. Lucas capítulo 15, na segunda parábola, a mulher que perdeu a dracma, só achou a dracma perdida quando acendeu a candeia dentro de casa. Porque tem coisa que nós só encontramos quando a luz é acesa. Então luz fala de revelação. Me ajuda por favor. Luz, fogo na Bíblia fala de revelação. Fogo na Bíblia não é só Pentecostes, fogo na Bíblia é revelação. E Jesus no verso 11 disse assim para os discípulos: para vocês eu vou revelar os meus mistérios. Ele termina de revelar o mistério da primeira parábola e diz assim: ninguém acende a candeia e esconde ela, não há nada oculto que não há de ser revelado. O que é que Jesus está ensinando? Ele está ensinando o seguinte: não tem como você receber a revelação da minha palavra e viver uma vida apagada novamente. Uma vez que a chama da palavra é acesa na sua vida, aonde você chegar, alguém vai ver que você é um crente cheio da palavra de Deus. E eu vou liberar aqui sobre a sua vida. Você sai desse culto hoje brilhando um pouco mais, porque quem olhar para você vai descobrir que você é um crente cheio da palavra de Deus. Não dá para esconder a candeia depois que ela é acesa. Não dá para esconder a candeia depois que ela é acesa. Terceira mensagem antes da tempestade. Essa é a mais importante para entender a tempestade. Verso 26 de Marcos 4. É a parábola da semente. Olha como essa parábola começa, preste atenção. E dizia, Jesus dizendo: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Aí Jesus fala dos estágios da frutificação: erva, espiga, por último o grão na espiga. Mas não é o caso das fases da frutificação. O cerne da terceira mensagem é o seguinte: a terra por si mesma frutifica. Essa aqui que é a espinha dorsal da mensagem. Agora repare que essa parábola, Jesus começa diferente. Ele começa lá no verso 26 dizendo que o reino de Deus é assim. Lembra de Mateus 25, por exemplo, parábola das 10 virgens? Como que Jesus começa a parábola das 10 virgens? Ele começa assim, ó: e o reino de Deus será assim. Por que a parábola das 10 virgens, Jesus diz que o reino de Deus será? Porque ele estava pregando há 2000 anos atrás, mas a parábola das 10 virgens seria para nós aqui hoje. Jesus estava colocando no futuro, ele estava dizendo o seguinte: ó, haverá um tempo no meu reino que haverá louco e prudente misturado. Vai ser meio a meio, metade louco, metade prudente. Mas ele coloca no futuro: o reino de Deus será. E eu tenho uma notícia para você: esse tempo já chegou. Mas a parábola da semente, Jesus não diz o reino de Deus será, ele diz o reino de Deus é. Então ele está dizendo o seguinte: o que eu estou pregando agora não é para o futuro, o que eu estou pregando agora é para quem está me ouvindo aqui agora. Jesus está dizendo: vai começar a aplicar agora o que eu estou pregando. Aí ele diz: o reino de Deus é assim. O semeador lança a semente e vai dormir, porque não depende mais dele, agora a terra por si mesmo frutifica. Jesus já tinha ensinado o quê? O semeador é quem prega, amém? A semente é a palavra, amém? A terra é o coração de quem recebe, amém? Aí o que ele disse? O reino de Deus é assim: o pregador, o semeador, lança a semente que é a palavra e vai dormir. Porque não depende mais dele, depende da terra que recebeu. Me ajude mais uma vez. Jesus diz: o reino de Deus é assim. O semeador lança a semente e vai fazer o quê? Lança a semente e vai fazer o quê? E o que Jesus fez no meio da tempestade? Então ele já tinha avisado que ia dormir depois de pregar. 2 aleluia, 3 amém e 1 glória baixinho. Vou repetir. Jesus falou: o reino de Deus é assim. O pregador prega, ensina e depois vai dormir, porque não depende mais dele.
Agora depende da terra. Jesus passou um dia inteiro pregando e no meio da tempestade fez o quê? Que não dependia mais dele, agora era o coração de quem recebeu. Essa mensagem mudou minha vida. A minha vida como pregador. Que antigamente eu ia para alguns lugares pregar e eu ficava preocupado. Será que vão receber? Será que não vão receber? Será que vão glorificar? Será que não vão glorificar? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se estiver cheio de pedra, não vai receber nada. Se der lugar para o espinho, não vai frutificar. Mas se tiver com o coração aberto, a palavra gera milagre a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus já tinha avisado que ia dormir. Ele não falou a hora, mas falou que ia dormir. Quarta mensagem antes da tempestade, importantíssima também. A partir do verso 30. Parábola do grão de mostarda. Essa você conhece de quase salteado também. Jesus diz assim: aqui assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Isso aqui também é a espinha dorsal da mensagem, da quarta mensagem. Qual é? Jesus está dizendo o seguinte, ó. Aqui o que eu posso usar para vocês entenderem o que é o reino de Deus? O que eu posso representar? Qual parábola eu posso usar? Já sei. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, a semente é muito pequena, mas se a terra for boa, vai crescer, vai germinar, vai virar uma grande hortaliça. Lembre-se, por favor, Jesus já tinha usado o grão de mostarda para representar outro elemento espiritual que não era o reino, era a fé. Lá em Mateus, no capítulo 17, a partir do verso 14, um homem procura Jesus com o filho possesso de demônios e diz assim: Jesus, seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios do meu filho. Jesus vira para os discípulos e diz assim: ah, geração incrédula. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando estarei eu convosco? Sabe por que vocês não conseguiram expulsar os demônios desse rapaz? Por causa da vossa pequena fé. Mas, verso 20 de Mateus 17. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: transporta-te daqui para colar, e ele terá que ir, nada vos será impossível. Aí Jesus quebra o galho dos discípulos, pastor Wallace, e diz assim: mas fiquem tranquilos, tem demônio que só sai com jejum e oração. Para quebrar o galho dos discípulos, deixa para outro dia, senão a gente vai ter que afundar o prego aqui, vai demorar. Mas repare que Jesus diz que o reino de Deus e a fé são como o grão de mostarda. Ele usa o mesmo elemento, o grão de mostarda, para representar duas coisas. Por que ele usa o mesmo elemento para representar duas coisas? Quer ouvir? Diga amém. Porque essas duas coisas são inseparáveis, estão na mesma semente. Você só vive o reino de Deus pela fé. E quem vive pela fé vai viver o reino de Deus. Agora, essas parábolas são mal interpretadas por nós, por mim, vou falar de mim. Não por maldade. Por causa de algumas versões, de algumas traduções, que tem muitas. E por causa também do nosso crentez. Quantas vezes nós traduzimos, interpretamos essas parábolas erradas? Quantas vezes no calor de um culto, no calor da evangelização, de repente você querendo liberar uma palavra para ajudar o irmão ou para ganhar alguém para Cristo, você vira para a pessoa e diz assim: irmão, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, vai ter milagre. Jesus nunca disse isso. Jesus não disse que a fé tem que ser do tamanho de um grão. Ele disse que a fé e o reino de Deus são como um grão. Qual a diferença em ser do tamanho e ser como? Se Jesus dissesse que a fé e o reino de Deus seriam do tamanho de um grão de mostarda, ele dizia o seguinte: a fé e o reino de Deus serão do mesmo tamanho a vida inteira. Mas ele não disse que é do tamanho, ele disse que é como. Por quê? Porque quando você recebe é pequeno, mas se você plantar, muda de tamanho. Fé não é do tamanho de um grão, é como um grão. Porque você sabe que o grão vive do mesmo tamanho a vida inteira. Ele só muda de tamanho se você plantar. Pega aí uma saca de café, uma saca de milho, coloca no celeiro, não planta.
Vai ficar do mesmo tamanho a vida inteira. Agora, quer que multiplique, quer que mude de tamanho, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Então, tudo na sua vida que você quiser que mude, que cresça de tamanho, você tem que fazer o quê? É por isso que tem gente que áreas da vida dela, pastor, não se desenvolve, que ele não semeia nada naquela área. Vou dar um exemplo. Quer que a sua família seja abençoada? Abençoe outras famílias. Semeie. Quer que seu ministério seja abençoado? Abençoe outros ministérios. Semeie. Quer que sua vida financeira mude? Semeie. Tudo que você quiser que mude de tamanho, que cresça, que multiplique, você tem que semear, tem que plantar. E Jesus disse, o reino de Deus e a festa do mesmo jeito. Quando você recebe é como um grão, é pequenininho, mas se você plantar em terra boa, cresce, multiplica, fica grande. O que Jesus está ensinando na quarta mensagem? Ele está ensinando o seguinte: não dá para você viver o mesmo nível de fé a vida inteira, a menos que a terra não seja boa, ao menos que a terra não seja boa. Jesus está ensinando o seguinte: não dá para você viver o mesmo nível de fé a vida inteira. Não dá para você ter hoje a mesma fé que você tinha quando aceitou Jesus há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás. É por isso que Paulo disse que o reino de Deus, a vida cristã, ela é feita de fé em fé. Eu tenho um nível de fé hoje, mas eu enfrento uma adversidade e saio com mais fé dela. E amanhã eu tenho um pouco mais de fé do que eu tinha hoje. É inaceitável que você tenha menos fé do que você tinha quando você aceitou Jesus. Só se a terra não for boa. Porque se a terra coração for boa, quanto mais o tempo passa, mais a fé cresce. Mais o reino de Deus cresce na sua vida. Eu sinto Deus nessa palavra, irmãos. Não sei quanto a vocês, mas Deus está falando comigo aqui. Ele quer nos levar a um outro nível de fé e de espiritualidade. Jesus termina de pregar a quarta mensagem. Chegamos no verso 35. Fique tranquilo que eu serei muito rápido. No verso 35, depois desse seminário, depois dessas 4 mensagens, Jesus vira para os discípulos e diz assim: passemos para outra margem, vamos atravessar o mar. No verso 36, outros barquinhos começam a seguir o barco dele. No verso 37, levanta-se um grande temporal. As ondas sobem, o barco começa a encher de água. Os discípulos se desesperam. No verso 38, eles despertam ele, acordam ele. No 39, ele vira para o vento e para o mar e diz assim: cala-te, aquieta-te. No verso 40, ele vira para os discípulos e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes? E o texto termina com 12 crentes, 12 discípulos, dentro de um barco, olhando um para o outro e dizendo assim: quem é esse? Quem é esse camarada aí que a gente anda com ele? Quem é esse homem? Vamos pontuar isso aqui, por favor? Depois de todo esse ensinamento que Jesus deu, no verso 35, ele vira para os discípulos e diz assim: passemos para outra margem. Na minha opinião, depois de tudo isso, o verso 35 ele é animador. Por que ele é animador? Porque no verso 37 vai ter tempestade. No verso 37 a onda vai subir. No verso 37 o barco vai encher de água. No verso 37 vai ter perigo. No verso 37 vai ter medo. No verso 37 o barco vai balançar. Mas no 35 ele disse: passemos. Por que é animador, pastor? Porque ele está dizendo: não vai ser fácil. Vai ter medo, vai ter perigo. A onda vai subir. O barco vai encher de água, vai balançar. Mas ele não disse passem, ele disse o quê? Passemos. Ele está dizendo: não vai ser fácil, mas eu garanto a minha presença no meio da tempestade. Guarde o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que Deus te der um alvo, todas as vezes que Deus te der uma direção, todas as vezes que Deus te der uma missão, todas as vezes que Deus te der um objetivo, não vai ser fácil. Vai ter vento, vai ter onda. Tem dia que o barco vai encher de água. Vai até parecer que vai naufragar. Mas ele disse: eu estou garantindo a minha presença. Passemos para outra margem. Posso liberar a palavra? Você não está sozinho no meio dessa tempestade. Ele está no seu barco. Alguém recebe essa palavra, por favor? Me ajude a adorar o nome dele aí. Porque quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui essa noite
que estão dizendo: pastor, por que o barco está balançando, está tão difícil, está tão complicado? Mas ele disse: eu estou garantindo a minha presença no meio da jornada. Você não está sozinho nessa. O verso 35 é animador. E o verso 36, pastor? Consolador. Por que o verso 36 é consolador, na minha opinião? Porque no verso 36, olha a informação que Marcos dá. Marcos diz assim: e havia também com ele outros barquinhos. Algumas versões, outros barcos, a maioria delas, outros barquinhos. Por que isso é consolador? Porque no 37 a tempestade vai levantar. E de vez em quando o nosso barco está balançando, nós pensamos que só ele está na tempestade. Tem dia que a gente entra em alguns problemas, em algumas adversidades, e acha que só o nosso barco está balançando. Mas o verso 36 mostra que no mesmo mar, enfrentando a mesma tempestade, tinham outros. Então se consola, irmão, que você não é o único a estar na prova, não. Tem mais barquinho balançando nessa tempestade. Pastor, estou desempregado, tem mais 14 milhões no Brasil. Pastor, estou enfermo, tem uma fila nos hospitais. Pastor, estou sendo perseguido, bem-vindo ao clube. Estou sem dinheiro, me dá a mão que eu também estou. Na sua família tem gente passando prova igual ou pior do que você. No seu trabalho tem gente passando adversidade igual a você. Pastor disse aqui: o Brasil viveu uma crise, está saindo dela agora. Tem mais gente enfrentando a adversidade, você não é o único. Tem mais barquinho balançando nessa tempestade. Mas por que eu tenho que me consolar, pastor? Por quê? Porque se os outros barquinhos estão enfrentando a tempestade sem Jesus, você com ele no barco não vai desistir agora. Você com ele no barco não vai recuar agora. Porque a qualquer momento ele se levanta, acalma essa tempestade e você continua a sua jornada. Ei, eu vou liberar a palavra. Você não vai desistir, não vai recuar. Por quê? Porque Jesus está no seu barco. Se tem gente enfrentando a tempestade sem ele no barco, você com ele no barco não vai retroceder. Essa é a diferença da igreja. É que todo mundo está enfrentando a tempestade, mas ele está no nosso barco. Ele está no seu barco. Tem mais família passando crise, mas ele está na sua. Tem mais gente enfrentando enfermidade, mas ele está no seu barco. Então o verso 35 é animador, o verso 36 é consolador. E o verso 37 vai ser paradoxal, o que eu vou dizer agora. Vai ter muito nexo não, mas no final você vai entender. O verso 35 é animador, o verso 36 é consolador e o verso 37 é desesperador. Por quê, pastor? Porque é no 37, vou usar um carioquês aqui, é no 37 que a chapa esquenta. Vou usar um português chula, por favor, não repare. É no 37 que o pau quebra no lombo. É no 37 que o negócio arrocha. Porque até o 37 a navegação está boa. Mas no 37 a onda começa a passar por cima do barco e o barco começa a encher de água. No 37 vem o desespero. É a partir do 37 que os discípulos vão dizer: mestre, não te importa que pereçamos. Mateus vai dizer que eles dizem: mestre, nós estamos prestes a morrer. Então o verso 37 é desesperador. E eu aprendi uma coisa aqui nesse verso 37. Existem tempestades que quando elas vêm, elas querem virar nossa vida de cabeça para baixo. Por quê? Lembra do verso 1 do capítulo 4? Como é que o verso 1 está escrito? O verso 1 diz assim, a parte B: de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Me ajude, por favor, prestando atenção. No verso 1, Jesus se assenta no barco, e o barco está sobre o mar. No verso 37, o mar está passando por cima do barco. O dia começa como? O dia começa normal, natural. Barco em cima do mar. Como é que o dia está terminando? O mar passando por cima do barco. É aquela tempestade que quando vem quer virar sua vida de cabeça para baixo. É quando está tudo bem, você recebe um telefonema que acaba com tudo. É quando está tudo bem, você recebe uma notícia que destrói tudo que você estava construindo. Eu gosto de mensagem prática, então vou dar um exemplo prático.
Você sempre se cuidou, foi para a academia, fez dieta, diferente de mim. Vai fazer um exame de rotina, descobre que está com uma enfermidade complicadíssima. Tempestade que quando vem quer virar nossa vida de cabeça para baixo. Você sempre criou seu filho na igreja com todo carinho, amor, cuidado, escola dominical, sempre ensinou para ele tudo que foi possível acerca de Deus e da palavra. E de repente você descobre que esse adolescente está envolvido com coisa errada. Você sempre foi fiel ao seu cônjuge, desde o dia que você disse eu aceito. E de repente você descobre que essa pessoa não é tão fiel a você assim. Você abriu a porta da sua casa, recebeu um amigo, abraçou, cuidou, investiu, estendeu a mão. E você descobre que essa pessoa não é tão seu amigo assim. Tempestade que quando vem quer virar nossa vida de cabeça para baixo. Quer pegar o que está em cima e jogar embaixo, o que está embaixo e jogar em cima. Mas essa noite de segunda-feira é profética para nós aqui em Patrocínio. Por quê? Porque barco que Jesus está nele pode até balançar. Barco que Jesus está nele, a onda pode até subir. Barco que Jesus está nele, pode até entrar água, mas ele não vira de cabeça para baixo. Ei, eu estou com a palavra profética, quer receber? Eu declaro profeticamente, seu barco não vai virar de cabeça para baixo, porque Jesus está nele. Tem um agravante aqui na tempestade. Primeiro, a onda está passando por cima do barco. Segundo agravante, o barco está enchendo de água. Para eu aplicar aqui, eu vou ter que te explicar a minha aplicação. Por favor, me escute. A nossa mente, essa mente abençoada que Deus te deu, e me deu também, ela trabalha com dois vieses. Primeiro viés que a mente trabalha, lembrança. Segundo viés, imaginação. Ou você vai usar o lado direito do seu cérebro, ou vai usar o lado esquerdo do seu cérebro. Tudo que você ouvir, tudo que você lê, você vai criar imagens mentais. Todos nós fazemos isso. E essas imagens mentais, elas são baseadas nessas duas coisas. Ou na lembrança, ou na imaginação. Alguém te conta uma situação, alguém te fala alguma coisa, você vai criar uma imagem baseado ou naquilo que você já viveu, na sua experiência de vida, lembrança, ou naquilo que você pode viver, imaginação, algo hipotético. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu leio que o barco estava enchendo de água, eu crio uma imagem mental. Você pode criar outra, porque a sua experiência de vida pode ser diferente da minha. Então quando eu leio aqui, o barco estava enchendo de água. Se eu for entrar num barco e alguém disser para mim, pastor, tem água nesse barco, eu vou criar uma imagem. Qual a imagem? O barco está furado. Está furado, está com água? Está furado. Por que o Titanic afundou sendo um navio descomunal? Além de desafiar Deus, um iceberg abriu um buraco no casco, encheu de água, afundou. Então se alguém disser para mim, o barco está cheio d'água, imediatamente eu vou criar uma imagem. Qual é? O barco está furado. Por que é importante eu te frisar isso? Porque se a tempestade representa problema, e se o barco representa a nossa vida, de repente alguém olhou seu barquinho no meio dessa crise, no meio dessa tempestade, e viu ele cheio d'água. Aí alguém já deu com a língua nos dentes dizendo, está num barco furado. Só porque o barco está cheio d'água. Estão pensando que você está num barco furado. Só que eu tenho mais uma boa notícia para você. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, Deus disse assim, passa betume por dentro e passa betume por fora. Quando Joquebede pegou o pequeno Moisés e soltou no rio Nilo, no Egito, antes ela passou betume por dentro do cesto e passou betume por fora. Pastor, o que isso tem a ver comigo aqui? Fica tranquilo, Deus não coloca ninguém em barco furado. É a tempestade que está forte, é a onda que está alta, mas o barco que Deus te colocou nele não está furado. A estrutura está perfeita, está tudo intacto, é só a tempestade que está forte, o barco não está furado. Tem alguém comigo nessa palavra? Libera ela para pelo menos uns 2 ou 3 agora. Fala assim, ó, Deus não te colocou num barco furado, fica tranquilo. Ei, esse sonho não é um barco furado, esse projeto não é um barco furado. Deus não te colocou num barco furado, o barco não vai afundar, não vai naufragar, pode até estar balançando, mas você não está num barco furado. Se prepare, você vai chegar do outro lado, existe um porto te aguardando lá na frente. Deus não nos coloca em barco furado. Se eu escolher o barco, como eu sou debilitado, como eu tenho minhas falhas, eu posso escolher um barco furado.
Agora, se eu decidir entrar no barco que Deus preparou para mim, nunca vou entrar no barco furado. Agora tem mais um agravante aqui. Aonde? No verso número 38. Vamos lá. O 35 é animador, 36 é consolador, 37 é desesperador. E o verso 38, inexplicável. Eu não consigo explicar o verso 38. Por quê? Vamos lá, me ajuda de novo. Me ajuda aí, ó. No 37, o temporal veio, amém? No 37 as ondas estão subindo por cima do barco, amém? No 37 o barco está enchendo de água, amém? O que Jesus está fazendo no 38? Me explica isso. Me explica como é que ele consegue dormir num ambiente desse. Pastor, ele é Deus. Irmão, Deus não dorme. Quando ele está dormindo, ele não está usando a natureza humana. A natureza divina. Está usando a natureza humana. Natureza divina é quando ele virou para o vento e para o mar e disse: cala-te, aquieta-te. Enquanto ele está dormindo, ele está usando a natureza humana. Igual você, depois de um dia cansativo de trabalho, dorme. Ele também estava dormindo, depois de ter pregado 4 vezes num dia só. Como é que ele consegue dormir num ambiente desse? Eu não sei te explicar. Vou tirar a minha vida como exemplo. Por que eu não sei explicar? Porque se eu estiver dormindo e alguém acender a luz, vai arrumar problema comigo. Agora imagina a água. Alguém aqui consegue dormir levando água na cara? Jesus não estava num iate, irmão, como hoje, os barcos, cheios de proteção, não. Você vai pesquisar como eram os barcos naquela época. Era um março no meio com uma vela de pano e alguns remos. E um banco na parte de trás, onde Jesus estava deitado dormindo. Como que ele consegue dormir levando água na cara? Eu não sei te explicar. Então o que eu vou dizer aqui não é uma revelação no texto. Você tem que entender que do mesmo texto você extrai um monte de coisa. Você pode extrair informação, você pode extrair aplicação, você pode extrair revelação, pode extrair um monte de coisa do texto. Então o que eu vou dizer aqui não é uma revelação no texto. Revelação, se eu dissesse por quê, como ele consegue dormir. Mas como eu não sei, então o que eu vou dizer aqui não é uma revelação, é só uma aplicação. Por que ele consegue dormir num ambiente que nós não conseguimos dormir? Simples, porque aquilo que incomoda a gente, para ele não é nada. O que está tirando o seu sono é uma palavra dele só para resolver o problema. O que está te perturbando é uma palavra dele só para resolver o problema. O texto continua inexplicável, por quê? Primeiro porque ele está dormindo. Olha as informações que Marcos dá. Você que é exegeta da palavra, vamos lá, olha só. O texto diz que além dele estar dormindo, na popa do barco, na parte de trás do barco, ele está dormindo sobre uma almofada. Aí eu gosto muito da outra versão, que diz sobre um travesseiro. Por que isso aqui complica o texto? Vamos lá. Porque Mateus também fala dessa tempestade. Mateus, lá no capítulo 8, a partir do verso 23, Mateus fala da mesma tempestade. Só que em Mateus 8:18, 5 versos antes da tempestade, Jesus tinha terminado de pregar. Ele vira para os discípulos e diz assim: vamos atravessar para o outro lado. Quando ele diz isso, um escriba procura ele e diz assim: mestre, aonde o senhor for, eu vou te seguir. Jesus vira para o escriba e diz: não dá para você me seguir, porque a ave do céu tem ninho, raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Por que isso aqui complica o texto? Porque minutos antes da tempestade, Jesus diz: eu não tenho onde reclinar a cabeça. E no meio da tempestade está dormindo em cima de um? Vamos lá, irmão, vocês estão comigo ou não estão? Me ajuda aí. Eu estou dando o meu melhor aqui, dá o seu melhor aí, me ajuda aí, vamos lá. Minutos antes da tempestade, Jesus disse o quê? Eu não tenho onde? E no meio da tempestade, o que ele está fazendo? Dormindo em cima de o quê? De um? Mas ele não disse que não tinha onde reclinar a cabeça, irmão? E agora? Agora que o negócio complica. Vamos tentar resolver isso aqui? Tem gente que pega esse texto de Mateus 8, quando Jesus diz que não tem onde reclinar a cabeça, e aplica ele dizendo que Jesus não tinha casa. Jesus não tinha onde morar. Será que não tinha mesmo? João capítulo 1, depois você leia, que o texto é grande. João Batista vira para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele quem vocês têm que seguir. Aí 2 discípulos de João vão virar discípulos de Jesus, André e Filipe.
Eles vão até Jesus e dizem assim: mestre, aonde o Senhor mora? Jesus diz: vem e vê. E o texto diz que eles foram com Jesus até a casa dele e ficaram 2 dias lá, na casa dele. Marcos capítulo 2, estando Jesus em casa, em Cafarnaum, trouxeram um paralítico trazido por 4. Não tinha como passar na porta por causa da multidão. Fizeram um buraco no telhado da casa e desceram o paralítico. Aquela casa que fizeram um buraco no telhado era a casa de Jesus. E o texto diz que tinha uma multidão na casa dele. Na minha casa não cabe a multidão, na dele cabia. Então não era uma casa pequena. Uma casa para você abrir um buraco de quase 2 metros no telhado não é uma casa pequena. Então Jesus tinha casa. Se Jesus tinha casa, pastor, por que que ele falou que não tinha onde reclinar a cabeça? Quer ouvir? Diga amém. O segredo está no contexto. Por isso que eu disse que você tem que analisar o contexto. Antes de Jesus dizer que não tinha onde reclinar a cabeça, ele usa 2 animais como exemplo: ave e raposa. Ele usa um animal diurno e um animal noturno. O cara diz: eu quero te seguir. Ele fala: não dá. Passarinho sai de manhã e volta de tarde. Só trabalha de dia e dorme de noite. Raposa já é diferente. Dorme de dia, sai ao entardecer, trabalha a madrugada inteira e volta de manhã. Então ave do céu tem ninho, raposa tem covil. Passarinho só trabalha de dia. Raposa só trabalha de noite. Não é qualquer um que pode me seguir, porque eu trabalho 24 horas. Eu não tenho hora para descansar. Aonde precisar de mim, eu estou lá para operar um milagre. É por isso que não é qualquer um que pode me seguir. Então, quando Jesus diz que não tem onde reclinar a cabeça, ele está dizendo que não tem hora para dormir. Mas aqui no capítulo 4 diz que ele está dormindo em cima de um travesseiro, em cima de uma almofada. Se Jesus não tinha hora para dormir, ele não carregava travesseiro, ele não carregava almofada. Se você olhar o contexto de Mateus 10, Jesus, quando envia os 70, ele diz assim: não leva nada, não leva alforje, não leva cajado, não leva nada, que dirá travesseiro. Nessa fase aqui, os discípulos estão na fase do aprendizado, não estão carregando nada. Só na segunda que Jesus envia eles, na segunda comissão, que ele manda eles carregarem alguma coisa. Se ninguém carregava nada, ninguém levava travesseiro. Pastor, se ninguém levava travesseiro, de onde saiu esse travesseiro para Jesus estar dormindo nele? O segredo está no que Marcos está dizendo. Marcos diz onde Jesus estava deitado, na popa do barco, sobre uma almofada. Champlin, que é um grande comentarista, na sua enciclopédia de filosofia e teologia, ele diz por que esse travesseiro ficava na popa do barco. Sabe por que Jesus está dormindo nesse travesseiro na popa do barco? Porque esse travesseiro na popa do barco era o lugar onde o comandante da embarcação ficava. Vou melhorar para você dar um glória a Deus agora. Jesus pode não ter acalmado a tempestade, mas ele ainda é o comandante da embarcação. Ele ainda está no comando de tudo. Ele ainda é o comandante da sua vida. O sono de Jesus aqui representa aquele período de silêncio de Deus. É quando você está na prova, é quando você está na crise, é quando você está no problema. E você ora, busca, jejuma, consagra, vai para o monte, vai para o vale, campanha, encontro de vaso, vigília, o que tiver você vai. E Deus simplesmente não fala nada. A tempestade está forte e Ele não faz nada. É o que os discípulos estão experimentando aqui. Só que eu aprendi uma coisa: Ele pode não ter respondido a oração, mas ainda é o comandante. Pode não ter aberto a porta, mas ainda é o comandante. Pode não ter operado a cura, mas ainda é o comandante. Ele ainda está no comando do barco. Se Jesus está no lugar do comando, deixa eu explicar para vocês o que estava acontecendo aqui. Ele está no lugar do comandante. Por quê? Nas embarcações maiores, quem é de marinha aqui sabe o que eu vou dizer. Nas embarcações maiores, o comandante não põe a mão em nada. Mas nas embarcações menores, o comandante é o responsável pelo leme. Então sabe o que aconteceu aqui? Jesus entrou no barco, se assentou no lugar do comandante, deu a direção com o leme. Falou: agora a direção quem dá sou eu, agora quem rema são vocês. Se Jesus está no leme e os discípulos estão no remo, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: Jesus está no comando, mas os discípulos estão no controle. E aqui é o problema. Por quê? Porque nem sempre quem está no controle está no comando. Quem entende de área militar sabe o que eu estou dizendo muito bem.
Eu fui dispensado por excesso de contingente, deu nem pro cheiro. Cheguei lá, me deram o certificado, mandaram embora para casa. Então, eu queria muito ter seguido carreira militar, mas Deus tinha outros planos para mim. Então, vou usar aqui o que eu vejo toda semana. É comum durante um voo, o comandante sair da cabine e deixar o copiloto no controle. Responsável pela aeronave, o comandante. Quem aparelhou os instrumentos, o comandante. Quem assinou o checklist, o comandante. Só que ele deixou alguém no controle. Esse é o problema. Vez em quando Deus deixa a gente no controle e a gente acha que está no comando. Gostinho de bezetacil, então vou repetir. Deus deixa a gente no controle e a gente acha que está no comando. Quem sabe da minha vida sou eu, estou com dó de você. Quem manda no meu ministério sou eu, estou com dó de você. Você só está com um remo na mão. Quem está com o leme é Ele. Você só vai onde Ele quiser que você vá. Você só vai chegar onde Ele quiser que você chegue. Você só vai ancorar no porto que Ele quiser que você ancore. Você só está no controle, quem está no comando é Ele. E olha a nossa pequenez, olha a nossa debilidade. Ele deixa os discípulos no controle, mas quando a tempestade vem, os discípulos ficam descontrolados. Mestre, nós vamos morrer. Ué, não está no controle? Por que está ficando descontrolado? É Deus mostrando para nós que se depender de nós, o barco afunda. Se dependesse de você, nem aqui você estava. Dependesse de mim, nem aqui eu estava. Por que nós estamos aqui? Porque tem alguém no comando. Porque tem alguém no comando. Só quem já entregou o comando da vida para Ele, deixa eu ver. Ergue essa mão aí e adore o nome dEle. Porque você só está com o remo na mão, quem está no leme é Ele. Ele que está no comando, você só está no controle. Vamos concluir, para eu orar por você. Ele está sentado, ele está deitado sobre a almofada. E ainda no verso 38, os discípulos viram para ele e dizem assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Por favor, redobre a atenção. Olha a palavra que os discípulos usam. Não te importa. A versão que eu estou usando aqui diz essa: não te importa. Algumas versões não te dá, não te dá que pereçamos. A minha diz não te importa. Eu gosto dessa versão que eu estou usando. Porque a palavra importar vem do latim importare, ou seja, portar dentro. Importante é tudo aquilo que eu carrego dentro. O que eu carrego fora é necessário. Tem gente confundindo necessário com importante. Quer um exemplo? Casa, necessário. Importante, família. Roupa, necessário. Importante, saúde, o corpo que está dentro. Dinheiro, necessário e muito importante, salvação da alma. Não confunda necessário com importante, nem importante com necessário. Quando os discípulos viram para Jesus e assim: não te importa que pereçamos, sabe o que eles estão dizendo? Senhor, não tem nada de nós aí dentro do Senhor? Nós estamos morrendo aqui, o Senhor não está sentindo nada. Aí, irmãos, ele desperta. Verso 39. E quando ele desperta, o texto diz que ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu amo essa parte aqui. Irmãos, interpretação bíblica é um negócio sério. Por quê? Porque cada um tem a sua interpretação bíblica. Se outra pessoa vier pregar nesse texto aqui, vai pregar coisas completamente diferentes das que eu preguei. É a arte da hermenêutica, da homilética, da interpretação, da aplicação, da exposição do texto. Mas eu não consigo aplicar esse texto aqui diferente do que eu vou fazer agora. Por quê? Porque eu não consigo. Eu já vi pregador encenar Jesus de pé no barco gritando: vento, mar, cala-te, aquieta-te. Eu não consigo interpretar o texto assim. Por quê? Vou usar minha vida de novo como exemplo. Jesus acabou de acordar. Quando eu acabo de acordar é 40 minutos para eu entrar no ar. Eu preciso tomar café, preciso tomar banho. Senão, se você me ligar e eu tiver acabado de acordar, eu vou esquecer tudo que você falou. Eu não estou funcionando ainda, eu estou em stand-by. Jesus acabou de acordar, então eu não consigo vê-lo gritando com o vento e com o mar. Sabe como é que eu vejo ele acalmando esse vento e esse mar?
Ele está deitado na almofada, os discípulos dizem: mestre, não te importa que pereçamos. Ele desperta, vira para o vento e para o mar e diz assim: cala-te, aquieta-te, e vem a bonança. Por que eu não acredito que ele gritou? Porque a autoridade não está na altura da voz, está na boca de quem fala. Quem criou o vento e o mar foi ele. Você acha que ele vai ter que gritar com quem ele criou? Quem é da antiga aqui sabe. Pai nunca precisou gritar com o filho. Era só olhar. Renan Júnior está ali lá atrás, ó. Renan Júnior, Vitória e Rebeca. Pergunta para qualquer um dos três se eu preciso gritar com eles. E nunca precisei bater também. Nunca apanharam de mim, nunca tomaram a sua. Ainda não, né? Nunca apanharam, mas eu nunca precisei gritar. Porque a autoridade não está na altura da voz, está na boca de quem fala. Foi ele quem criou o vento e o mar. Então ele não precisa gritar para eles acalmarem. Pastor, o que isso tem a ver? É que de repente você não está ouvindo Deus bradar em teu favor. Mas isso não significa que ele não está acalmando o vento e não está acalmando o mar. Quem sabe ele está falando baixinho, sussurrando, mas a tempestade está sendo acalmada na sua vida e vem um tempo de bonança para você. Agora, irmão, vamos lá, já estou encerrando, vou orar por você nos próximos 5 minutos. Por que com esse vento aqui Jesus fala e com o outro ele não fala nada? Se é o mesmo mar. Lá em Mateus capítulo 14, a partir do 22, ele não precisou falar nada. Por que aqui ele fala? Porque as tempestades são muito parecidas, mas têm origens diferentes. Tem origens diferentes. Redobre a atenção que isso aqui é muito importante para você aplicar na sua vida. Eu vou te mostrar um outro texto em Marcos, que Jesus usa a mesma autoridade. Só muda uma palavra, mas usa a mesma autoridade. Marcos capítulo 1, verso 23. Marcos 1, 23, acha aí. Olha isso aqui. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Repare que Jesus virou para o endemoniado, para os demônios que estavam naquele homem na sinagoga, e disse assim: cala e sai. Para o vento Jesus diz: cala e aquieta. Se você gosta de estudar a Bíblia, depois você pesquise. No grego, que é a língua que foi escrito o Evangelho de Marcos, Jesus usa a mesma conotação de autoridade. É um líder dando ordem para um liderado. Por que Jesus fala com o vento do mesmo jeito que ele fala com os demônios? O segredo está no contexto. Sabe para onde Jesus estava indo em Marcos capítulo 4? Estava indo para Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, naquela cidade, tem 6.000 demônios que comandam aquela cidade. Incorporam num rapaz que nós conhecemos na Bíblia como endemoniado gadareno. 6.000 demônios que serão expulsos daquela região, vão entrar nos porcos e cair no abismo. Aqueles demônios sabem que Jesus está indo para lá. Por que Jesus fala com esse vento igual ele falou com o demônio na sinagoga? Que esse vento de Marcos 4 é vento espiritual. O outro vento de Mateus 14 é vento natural. Os demônios não queriam que aquele barco chegasse do outro lado. Pastor, o que isso tem a ver comigo? É que tem gente que não sabe discernir que tipo de vento que ele está atravessando. Tem vezes que você está enfrentando vento espiritual e está achando que é vento natural. Não, pastor, adolescente se comporta assim mesmo. Cuidado, isso pode ser espiritual. Não, pastor, todo casamento passa por essa fase. Isso pode ser espiritual. Não, pastor, todo crente sente vontade de parar mesmo. Isso não é coisa normal, pode ser seta do diabo para te parar. Esse problema na sua casa, essa confusão entre os filhos, tem coisa que não é natural, tem coisa que é espiritual, e nós não sabemos discernir. Mas eu vim liberar uma palavra profética. Seja vento natural, ou seja vento espiritual, Jesus acalma os dois de qualquer jeito.
Irmão, vou declarar uma palavra aqui, só quem quer receber, levante a mão. Não tem demônio que vá parar o teu barco no meio do mar. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Eu declaro agora falido todo o plano do diabo para afundar o teu barco. Tem uma ordem sendo dada no mundo espiritual agora, e a ordem é essa: cala-te, aquieta-te, porque o barco vai chegar. Demônio nenhum vai afundar o barco que Deus te colocou nele. Só quem está comigo nessa palavra, me ajude aí a adorar o nome de Jesus. Tira alguns segundos para adorar. Estamos em guerra espiritual, e demônios vão ter que bater em retirada da tua casa, da tua família, do teu casamento, porque quem está no teu barco manda no céu, manda no mar, manda na terra, manda no vento. Labaracheri candarácia, lirimi candarácia. Eu sinto graça de Deus aqui nesse altar. Quem crê que essa noite é profética? Pastor Wallace, gente entrou aqui e não estava entendendo por que o barco estava balançando. É coisa espiritual. Você crê em palavra profética? Me ajude aí, segura a mão desse irmão. Fala para ele, se balança com autoridade a mão dele, fala assim, ó, demônio nenhum vai afundar o barco que Deus te colocou. Depois que Jesus acalma o vento e o mar, verso 40, aí ele vai falar com os discípulos. Ele vira para os discípulos assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ah, irmão, isso aqui que deixa a gente pensativo. Nós vamos encerrar aqui. Preste atenção no que Jesus, nas perguntas que Jesus faz aos discípulos. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sabe o que é interessante? Eles não respondem nenhuma das duas. Ainda fazem outra. Quem é este? Além de não responder nenhuma das duas, ainda fazem outra. Eu gosto muito, irmãos, da Bíblia King James. A Bíblia do Rei James. É uma versão, deixa eu te explicar por que eu gosto dela. Vocês sabem disso, já falei isso, eu tenho mais de 50 Bíblias lá em casa. Uma versão que eu gosto muito é do Rei James, a Bíblia King James. Você é estudioso, gosta de estudar a palavra, compre essa versão. Por que ela é boa? Porque ela foi traduzida da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Você já ouviu muitas vezes o pregador falar no original, no original, no original. A Septuaginta era a versão grega de toda a Bíblia. 70 homens, alguns dizem que foram 72, traduziram todo o Antigo e o Novo Testamento para o grego. Em 1607, o rei da Inglaterra, rei Tiago I, mandou traduzir a Septuaginta para o inglês britânico. A tradução durou entre 1607 e 1611. Em 1611, a tradução terminou e eles deram o nome da Bíblia em homenagem ao rei James, que é o mesmo rei Tiago. Então virou a tradução do rei James. Então a Bíblia King James, ela é muito próxima do original. E lá não está traduzido por que sois tão tímidos. João Ferreira de Almeida traduziu por que sois tímidos. Mas a versão do Rei James, a tradução não está por que sois tímidos. Lá tá mais, joga mais luz no texto. Lá está escrito assim: por que sois tão covardes? Timidez aqui, irmão, não é medo de falar em público, não. Timidez aqui é medo de usar o que Deus deu. É a mesma timidez do Apocalipse. De fora ficarão os tímidos. Timidez não é vergonha de pegar o microfone, não. Timidez é medo de usar aquilo que Deus plantou em você. Aleluia. Aleluia. Quando eu leio isso aqui, pastor Wallace, meu professor, mestre, Raboni, eu me lembrei de outra tempestade. Os discípulos estão se acovardando aqui. Jonas estava em pecado, desobediente. Foi para o porão do navio se esconder, porque estava indo para outro lugar. Veio a tempestade, os marinheiros ficaram com medo. Para marinheiro ter medo de tempestade, que o negócio estava feio. Quando os caras desceram no porão do navio, o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Como que um Jonas em pecado dorme na tempestade? E 12 discípulos com Jesus no barco tem medo dele afundar. Aperta o cinto que vai doer. O problema é esse: quem era para estar acordado está dormindo, quem era para estar dormindo está acordado.
Como que um Jonas em pecado dorme na tempestade e os discípulos com Jesus no barco têm medo dele afundar. Vou dar exemplo prático. Na sua família você é o único crente. Aí chega a notícia lá: fulano está com uma enfermidade grave. Você é o primeiro a ficar desesperado. Meu Deus do céu, agora acabou, vai morrer mesmo. Aí o cara que nem é crente diz assim: calma aí, rapaz. Você não é crente? Vamos orar. Jesus diz: por que vocês são tão covardes? Que medo é esse? Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui para dizer: que medo é esse do barco afundar? Jesus não está nele. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus diz a razão por que eles estão com medo. Ainda não tendes fé? Uma pergunta completa a outra. Esse ainda, irmão, é para a gente ficar pensando nele. Sabe o que esse ainda de Jesus significa? É o seguinte: depois de tudo que eu ensinei, passei um dia inteiro pregando, vocês não aprenderam nada. Vocês ainda não têm fé? Os caras não respondem nada. Viram para o outro e falam: quem é esse? Quem é esse? Irmão, isso aqui é o grande problema. Nós entramos num culto como esse, abrimos mão de 2 horas do nosso dia, cantamos sobre fé, falamos sobre fé, profetizamos sobre fé, pregamos sobre fé. Quando vamos embora para casa, levamos o manual da fé. Mas quando a tempestade pega a nossa vida, não exercemos a nossa fé.